Olá, queridos ouvintes da Rádio BCN, do podcast BCN, sejam todos bem-vindos a mais um programa aqui da Lobos, seu programa sobre educação financeira, finanças de uma maneira geral e assuntos que fazem diferença para o seu bolso e para o seu dinheiro. Se você ainda não me conhece, como eu sempre digo, meu nome é Gabriel Medeiros, sou economista por formação e aqui do meu lado sempre o co-host, esse magnífico apresentador da BCN aqui também, João Vitor Miranda. Muito obrigado por essa apresentação, Gabriel. Como você já disse, o meu nome é João Vitor Miranda, eu sou graduando em Ciências Contábeis, mas de longe não sou a pessoa mais especial nessa conversa aqui hoje, porque estamos aqui com Ian Rochlin, mas não vai ser eu que vou apresentar ele. Eu quero começar com a primeira pergunta. Quem é Ian por Ian? Tudo bem, pessoal? Primeiro, obrigado aí pelo convite. Quem é Ian? Ian, cara, é um cara de 35 anos, formado em administração, que desde pequeno é apaixonado por empreendedorismo e por política. E aí, hoje em dia, ele trabalha com algo que, por uma coisa, com coincidências do destino, coisas que você não controla, vão acontecendo. É um empreendedor na área social, um empreendedor que mexe muito com uma questão política de como é que a sociedade transforma, né? Resolve seus próprios problemas. Então, acho que eu acho que é isso. É um cara apaixonado pelo que faz, que adora fazer esporte e acho que é isso. Ótimo, ótimo. Muito bom, Ian. É um prazer estar aqui com você. A gente que agradece por você ter aceitado o convite. Para você que chegou no programa agora, para você que ainda não acompanha a gente começou a fazer uma série com empreendedores, né, principalmente focado em estimular pessoas a seguir pelo mesmo caminho. A gente sabe que no Brasil é uma área muito incipiente ainda, né? Não se tem tanto empreendedorismo quanto em outros países, mas é um país de oportunidades, né, dependendo da forma que você olha. E o Ian é uma figura muito ilustre, aliás, a camisa que ele está usando ali me lembrou o Shark Tank, criar, arriscar, errar e refazer. Para quem está acompanhando aí pelo YouTube, pode ver pode ver essa imagem no nosso programa. Se você está na rádio, eu convido você para acompanhar a imagem depois também. Mas o Ian ficou muito conhecido pela sociedade geral, né? Já era uma figura conhecida na área dele, mas ficou conhecido de sociedade geral por causa do Game Jam, né? Então, até continuando nessa ideia de introdução aqui, eu queria que você explicasse para a gente o que é a Game Jam Plus, né? E o que ela faz, como que começou essa ideia. Claro. Cara, a Game Jam Plus ela é uma maratona de criação de jogos. Para ser bem direto e resumir. Então, hoje a gente é uma Copa, a gente é conhecido como a Copa do Mundo de Desenvolvimento de Jogos, pela nossa presença já em mais de 30 países do mundo agora. Mas basicamente a gente tem dois alicerces nessa maratona de criação de jogos, tá? O primeiro alicerce é transformar jogos em negócio. Então, a nossa maratona de criação de jogos, ela é focada em transformar jogos em negócio, em criar CNPJs que paguem impostos, gerem receita, empreguem pessoas, etc. e tal. Para fazer isso, a gente tem uma metodologia de 7 meses dividida em 4 etapas. A gente vai tendo tipo um topo de funil, os projetos vão entrando, vão tendo uma competição para no final a gente saber quem são os melhores. O outro alicerce dessa competição eu gosto de dizer que a Game Jam Plus é feita por pessoas que acreditam que o cidadão é o principal agente de transformação do meio em que vive. Então, como a gente não conseguiu patrocínio no passado e consegue muito pouco patrocínio esse ano, a gente meio que foi forçado a aprender a sobreviver sem dinheiro através do poder do voluntarismo. Não de uma maneira só lúdica, do tipo, ser voluntário, ser... Não, efetivamente a gente identificou quais eram os recursos que a gente ia comprar com o dinheiro e começamos a pedir esses recursos, espaço físico em faculdade, em empresa privada, passagem de avião, N coisas, para essas empresas em nome da causa. Então foi assim que a gente saiu de 6 cidades no Brasil em 2017 para 14 cidades no Brasil em 2018, todas as regiões do Brasil, 33 cidades de 8 países, 4 continentes em 2019, 60 cidades em 22 países em 2020 e daqui a 3 semanas a gente está começando a nossa próxima edição já confirmada, já vai 100 cidades em 31 países do mundo.
Olha, muito interessante mesmo. E acho que quase que um fun fact, que é uma curiosidade que eu tenho quando eu escuto essa história. Como que surgiu a ideia da Game Jam Plus? Porque você diz, Ian é formado em administração, Ian é fã de política e esse tipo de coisa. Então, como que surgiu o seu amor pelos games ali e sua vontade de trabalhar com isso? Lembra que no começo eu falei que as coisas meio que foram acontecendo e etc e tal? Então, há 6 anos atrás, eu trabalhava numa software house e venture builder. Então, uma empresa que faz softwares para terceiros. Que aí, depois de 7 anos, ela estava se estruturando, ela começou a lançar as próprias startups. E aí tinha uma startup no grupo chamada Gamer Trials, que era um site de teste de jogos. Eu não era no mundo de desenvolvimento de jogos, eu não era uma pessoa próxima do mundo. Eu jogava, mas eu não era uma pessoa do mundo de desenvolvimento de jogos, que são coisas diferentes, né? E aí eu olhei para aquele projeto, não tinha CEO, estava meio abandonado na Venture Builder, me apaixonei pelo universo, daquelas 5, 6 anos atrás, identifiquei uma grande oportunidade, o que eu acho que é o que está acontecendo hoje, esse boom que está acontecendo hoje, eu já imaginei que lá atrás que isso ia acontecer, e aí consegui virar CEO dessa startup. Em paralelo a isso, a gente virou e falou, cara, vamos criar algum tipo de competição para tanto atrair jogos para Game Jam Plus, mas ao mesmo tempo, como eu tinha aquele meu lado político, eu também queria fazer alguma coisa que a própria sociedade conseguisse resolver os seus próprios problemas. E aí surgiu, que nem era Game Jam Plus na época, o nome era Epic Game Jam, então 2017 o nome foi esse, Epic Game Jam. Então ali surgiu a Epic Game Jam, acabou que o programa social, a Epic Game Jam, cresceu mais do que a Gamer Trials, né, que era o teste de jogos. E aí a Gamer Trials, a Game Jam Plus, ela foi se tornando o que ela é hoje. E no começo ali das primeiras cidades, cara, foi muito na base de botar no Google associações de desenvolvimento de jogos de São Paulo, de Curitiba. E aí ligava para a pessoa, assim, cara de pau mesmo. Vem cá, você não me conhece, eu não te conheço, mas você deve ter a mesma dor que eu tenho, que é de querer fomentar aqui as nossas indústrias, né? Eu no Rio de Janeiro e você em São Paulo e Curitiba. Vamos fazer uma parada junto? Eu tenho uma metodologia aqui que dura 4 etapas, 7 meses. Você só tem que fazer uma Game Jam, como você já costuma fazer aí, né? Um Hackathon, Game Jam, Startup Weekend. Então faz aí, depois você me fala que é um ganhador, que eu cuido de todo o resto do processo. E foi assim em 2017 para conseguir as primeiras 6 cidades. E está sendo assim em 2021, quando a gente liga para o Sri Lanka, quando a gente liga para Macedônia do Norte. Tipo, a gente tem Macedônia do Norte esse ano. Tipo, a gente sabe, é engraçado esse tipo de coisa. Nossa. Então a história começou dessa forma. Foi por acaso uma startup que tinha uma venture builder, que eu fiz CEO de uma startup que lançou uma competição de desenvolvimento, e aí, de repente, a competição de desenvolvimento virou uma coisa gigante, e dessa competição de desenvolvimento, hoje a gente tem umas 3 ou 4 spin-offs. Então, a empresa do Shark Tank, né, o Uber do mundo dos jogos, que os tubarões são sócios, e que hoje em dia, quando as pessoas querem falar comigo, elas normalmente têm muita curiosidade sobre o assunto Shark Tank, né? Apesar de eu achar que o assunto Copa do Mundo é muito mais interessante, mas tudo bem. Essa empresa, ela veio da Game Jam Plus. Então você vê como é que o mundo, cara, ele vai assim... As coisas vão acontecendo de maneira meio que você não tem muito controle, né? Tipo, as coisas, elas meio que acontecem. Tenho certeza... E, pelo amor de Deus, não estou me comparando a esse nome que eu vou citar agora, mas tenho certeza que lá atrás o Mark Zuckerberg, essa galera que quando começou essas coisas muito grandes, não tinham ideia do que estavam fazendo. Aí você faz um MVP, você vai errando e você vai pivotando, né, um termo acho que muito, muito comum aí no mercado, e você acaba chegando na ideia que dá certo depois de um tempo. Isso aí, uma coisa que, quando você não se comparou, quando você falou do Mark Zuckerberg, uma coisa que me lembrou foi, eu assistindo o seu episódio no YouTube, o episódio Shark Tank, eu vi um comentário lá que era perfeito, eu só não vou lembrar o nome. Esse cara é um tubarão, ele só ainda não sabe disso. Porque o que você faz perante aos jogos é o que os Sharks fizeram por você, de alguma forma. Você atua ali praticamente como o middleman da parada, né? Você é o cara que tem os contatos, que tem o networking, que sabe como fazer negócio e traz todo esse know-how para quem sabe desenvolver jogos. Isso aí foi até uma coisa que a gente comentou no nosso último programa,
com o empreendedor Flávio Franco, que ele falava, tá, tem muita gente que, por exemplo, o cara é especialista em bordados, o cara é muito bom nisso e não sei o quê, só que ele é terrível pra fazer negócios, e eu presumo que aconteçam situações parecidas com você. O cara, pô, é um puta desenvolvedor, um cara muito bom, não sei o quê, tá fazendo um jogo incrível, só que ele não tem o lado comercial, ele não tem o business na veia ali. Cara, eu acho que isso é muito comum em praticamente todas as profissões do mundo, né? Você tem aquele seu amigo que é o amiga, que é um ótimo confeiteiro, né? Mas aí nem necessariamente tem que saber vender. E no mundo dos jogos não é diferente, cara. Normalmente programador, artista, designer, eles são artistas. Então o lance é o criativo ali, normalmente, né? Não em regra geral. E aí a Game Jam Plus, ela surge como um programa de fomento para capacitar e estimular com que as pessoas, esses desenvolvedores, pensem também que essa parte é importante. Seja eles se envolvendo com isso ou entendendo que eles podem chamar alguém para o time deles que tem essas habilidades complementares às que ela tem. E aí, num segundo momento, muito provocado inclusive pelo Shark Tank, a gente tem a Indie Hero, que é uma das nossas spin-offs, que aí a gente percebeu, cara, tem gente que não quer fazer essa parte de negócio. Então vamos criar uma empresa que faça para essa galera que não quer fazer. Então eu acho que tem esses dois aspectos. Assim, tem um aspecto nosso que estimula as pessoas a fazerem e um outro aspecto nosso que é, tudo bem, já que você não quer fazer, então eu tô aqui, eu posso fazer por você. Se você me dá um revenue share do seu jogo e eu faço essa parte que você não tá afim de fazer. Acho que é um pouco isso. A gente falando, né, tudo dessa parte de desenvolvimento, de toda a missão que tem a Game Jam Plus, e não é muito incomum, aliás, eu diria que não é nada incomum a gente entrar no YouTube, a gente vê uma propaganda de um site, tudo quanto é lugar hoje falando de programação, né? Programação para cima, para baixo, programação futuro, que você precisa saber de programação. Mesmo que você não pretenda ser um programador, que você tem que entender sobre o assunto para poder ser bem sucedido na sua área. Na mesma mídia que a gente faz, tem muitos podcasts que fazem propagandas de escolas de programação. Exatamente. E aí pode ser que aquele jovem barbacenense, o jovem da região do Campo das Vertentes, está ali escutando, está querendo saber como que é esse mercado. E eu te pergunto, Ian, qual é o caminho das pedras para uma pessoa começar na área de programação, assim, na área de jogos? O que é necessário como investimento inicial? E aqui eu falo não só financeiro, mas investimento intelectual. O que a pessoa precisa saber? Por onde ela deve começar? Beleza. Cara, vamos partir aqui do pressuposto que essa pessoa... eu diria assim, é muito fácil. Qualquer um consegue fazer... se você consegue partir de um ponto de partida legal, que é uma casa que você tem acesso à internet, às vezes você tem um inglês, que a sua família pode te propiciar um curso de inglês, você saber um pouco da língua inglesa também é interessante, porque você pode aprender muito na internet. É muito fácil hoje em dia você achar no YouTube, no próprio Google, 1 milhão de informações sobre o assunto e você ser autodidata. Assim, não é uma coisa difícil. O problema do Brasil, especificamente, é que você tem muitas pessoas não têm acesso, por oportunidade de vida, né, a essas coisas meio talvez para mim, para vocês, não sei, é meio óbvio, né? Ter um computador e internet em casa. Então, assim, o primeiro passo para quem consegue efetivamente ter esses recursos mínimos é você ser autodidata. Eu acho que essa é a primeira coisa. Se você tem dificuldade em ser autodidata, você pagar um curso desses online que vai te trazer esses primeiros passos. Então, para quem tem mais recursos, eu diria isso. Para quem tem um pouco menos de recursos, tem muitos programas sociais que ensinam programação, que estão dando cursos gratuitos de programação. Assim como tem empresas, cara, que tá super na moda esse tipo de empresa, inclusive. Um amigo meu acabou de captar agora 6 milhões de reais para a startup dele com esse propósito, que elas ensinam programação para você de graça, e quando você te ajudam a te conseguir o primeiro emprego, quando você consegue o primeiro emprego, você paga para elas depois com base nesse salário que você conseguiu. Então, esse também é um caminho que hoje em dia estão tendo muitas oportunidades, muitas startups estão sendo financiadas e estão propiciando esse tipo de bolsa para as pessoas. E um outro caminho, um terceiro caminho que vale para esses dois públicos, né, que aí depende muito do seu nível de
experiência, assim, cara, pode ser desde a pessoa que não sabe nada de nada até a pessoa que sabe bastante coisa. Você tem todos os perfis que são game jams. Então, você fazer parte de game jams ou de hackathons, se você não quer ficar só em jogos, se você quer ficar em tecnologia, então você fazer parte desses tipos de evento também é um ótimo primeiro passo também. Então, eu acho que eu responderia por esses caminhos. E quando você fala de ter um computador em casa, é diferente o cara que tem um computador lá da década de 80 e o cara que tem, sei lá, um notebook, alguma coisa. Pensando em setup, você acha que para começar a programar, considerando aqui o preço de peças no Brasil e o preço de produtos assim que são mais caros, a pessoa precisa ter um computador super potente, alguma coisa do tipo, ou dá para começar com alguma coisa mais simples? Cara, sendo bem sincero, programação não é a minha área, mas eu até sei responder essa pergunta, mas programação não é a minha área, eu sou a parte de business, né? Como eu disse, como eu falei, as pessoas as empresas têm que ter times multidisciplinares e minha parte é negócio. Mas não precisa, cara, porque para você aprender ainda é muito básico, dá para você aprender. Eu já vi foto viralizando, cara, de uma aula que parecia ser na África, né? Essa escola. E era o professor ensinando programação no quadro negro. Literalmente no quadro negro, ensinando a lógica da lógica, né? Ensinando toda essa parte mais teórica, totalmente offline. Então, cara, é mais difícil, sem sombra de dúvidas nenhuma, mas, cara, você não tem barreira. Se você tiver um caderno e você estiver disposto a ler e tudo mais, você consegue. Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção é a expansão justamente da sua empresa para outros países. É uma coisa que eu fico imaginando, e a maior dúvida que eu fiquei pensando é como alguns dos países que você citou não necessariamente são países desenvolvidos, são países de primeiro mundo. Então, quando a gente pensa nesse cenário, como é que está o Brasil comparado a esses países, sabe? O nosso mercado está muito distante, tem países aí com menor nível de desenvolvimento que o mercado de games é muito mais desenvolvido que o nosso, ou esse tipo de coisa não acontece? Cara, o Brasil, do ponto de vista consumidor, é o quarto maior mercado do mundo. Então a gente tá, mas também não quer dizer grandes coisas. A nossa população é a quinta maior do mundo, então tá ali meio que em linha com isso. Agora, do ponto de vista de produção de conteúdo, que é o que gera emprego e que é o bom, saudável para o país, a gente é o 12º, ou, enfim, vai variar um pouco, mas algo nessa ordem de grandeza, assim. Então, eu acho que a gente tem um caminho muito longo para percorrer, a gente tem que melhorar muito essa questão da produção. O Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande em relação ao resto do mundo, porque o Brasil tem uma estrutura razoavelmente boa, né? Você tem ilhas no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, as capitais, que tem uma internet que funciona, boas faculdades e grandes centros acadêmicos, então você tem uma mão de obra qualificada. O câmbio, né, cara? O câmbio hoje em dia, que era o fator que eu queria puxar, está muito favorável Você vai contratar um programador na Europa, você vai gastar um pleno, você vai gastar, sei lá, 5, 6, 7 mil euros. Você vai contratar um pleno no Brasil, você está falando de 15 mil reais, pagando bem, entendeu? Então, tipo assim, talvez até 10, 7 mil reais você pega um pleno no Brasil. Tudo bem que você tem CLT, aí dobra o valor, então, mas mesmo assim, você vai ter um custo de 15, 20 mil reais no Brasil, você vai ter um custo de 50 mil reais na Europa. E não varia tanto a qualidade. E a pandemia foi um fator que ajudou muitas pessoas a entenderem que o home office é possível. Então, essa coisa de fazer trabalho remoto facilitou muito. Então, por exemplo, a gente vai ter um Demo Day agora entre o dia 4 e o dia 8 de outubro, que a gente está trazendo investidores europeus para verem jogos brasileiros. Pô, o cara vai investir, sabe? O custo de produção em real, o cara vai pegar esse jogo e vai falar, vamos vender aqui na Europa. Então, assim, o mercado brasileiro tem crescido muito, as exportações, dados da Apex também, eu sei, assim, cresceu de 2017 para 2018, 16 para 17, 17 para 18, 18 para 19. Então, tipo, 30, 120, 50% em exportações em dólar no Brasil nesses anos. Então, assim, o mercado brasileiro de produção, ele tem um potencial de crescimento muito grande nos próximos anos, se o dever de casa for feito. Qual é o risco? Tá? Tem um risco. Evasão de talentos. O que está acontecendo, velho, é que estão todos os meus amigos que eu conhecia há mais tempo na indústria estão indo para o Canadá, estão indo para Portugal, porque você vai morar num país
que vai te dar uma qualidade de vida muito melhor, que você não vai ter medo de sair na rua e tomar um tiro na cabeça, como você tem aqui no Rio de Janeiro. Ao mesmo tempo, você está ganhando mais, né? Você está ganhando mais, você está indo conhecer... Tem aquela coisa também, mesmo que o Brasil não fosse tão perigoso, fosse tipo um Uruguai, talvez, você tem uma questão de tipo assim, cara, você tem 25, 30 anos de idade, pô, você quer conhecer o mundo, sabe? Você quer conhecer, quer ter essa experiência de viver fora também. Então, eu acho que, assim, esse está sendo um dos grandes riscos que a gente tem também de evasão de mão de obra. Infelizmente, é uma realidade que a gente vai vendo em vários setores no Brasil, evasão de talentos, né? As pessoas se formam, se qualificam, ganham experiência e vão para fora por uma série de fatores, conforme você falou. A famosa fuga de cérebros, né? Esse termo aí a gente escuta falar tanto, né? Eu queria que não fosse uma palavra comum no nosso dia a dia, né? Mas do ponto de vista de uma empresa, digamos assim, um empresário tradicional, querendo entrar nesse setor, querendo investir nesse setor, nesse mercado, em projetos de incentivo, o que eu, como empresário, aqui pensando num cenário hipotético, eu ganho nesse mercado? Qual que é a projeção para mim? Por que eu deveria... Agora, pensando um pouco no sentido de você criar um projeto, criar uma empresa, criar um empreendimento, sabendo que você é um cara do mundo dos negócios e que as pessoas precisam de investidores, de patrocínio, de fontes de renda para poder tirar os projetos do papel, e sabendo que você é um cara que já participou do Shark Tank, que conforme você falou, todo mundo te pergunta sobre esse tipo de coisa, mas eu queria te fazer uma pergunta até um pouco mais específica, que é o seguinte: como eu, né, e eu aqui eu falo a qualquer pessoa na sociedade, tendo um projeto, querendo criar uma empresa, querendo tirar algo da teoria, como eu me preparo, como eu chego e procuro um investidor, um patrocinador, o que eu preciso ter na mão, na cabeça, pronto para poder vender a minha ideia para ele, pensando que tem gente que está escutando aqui que tem um monte de ideia e não sabe como tira isso do papel. Beleza, cara. Execução. Vou falar o clichê aqui, ó. Não, infelizmente não tenho. Vou tentar falar num tom mais motivador aqui para a gente poder ter. Mas, cara, execução, tem que fazer, tá ligado? Tem que botar na rua, tem que errar, tem que estar disposto a errar e fracassar. Se você está começando agora e tá ouvindo a gente, cara, essa estrada é uma estrada longa, não é uma corrida de 100 metros, tá ligado? Eu não cheguei ali no Shark Tank, não é nem o primeiro pitch que eu faço, da primeira startup que eu faço, então, assim, para fazer aquele pitch que deu aquela repercussão que deu, foi muito legal, foram anos de estudo, de treinamento e de derrotas e de erros, ao mesmo tempo para fazer a Game Jam Plus chegar nesse nível de credibilidade, poder falar que você está no mundo inteiro, etc e tal, são também anos e mais anos ali fazendo isso acontecer desde 2016. Então, assim, cara, vocês têm que começar. Ah, mas vai dar errado, mas não vai sair perfeito. Cara, faz errado, aprende no erro. Aí, não, mas eu vou me queimar. Não vai se queimar, ninguém vai te conhecer, amanhã vai todo mundo esquecer. A não sei que você vai fazer um crime ou vai cometer um ato de racismo, alguma coisa bizarra dessa. Se você for vender um croissant ali embaixo e o gosto não ficar perfeito, cara, no dia seguinte você oferece de novo para outras pessoas. Então, assim, a principal dica, cara, faz uma coisa simples. Um exemplo, outro dia eu tô envolvido num projeto foda, cara, que eu tô achando que essa parada daqui a pouco também vai dar uma puta repercussão, que eu sou faixa preta de Muay Thai. Então, há 10 anos que eu me envolvo com uma ONG na Rocinha, inclusive tá em frente à minha casa aqui, ó, eu moro bem em frente à Rocinha. Inclusive, não sei se vocês conseguiram ver alguma coisa ou não. Deu pra ver. Deu pra ver. Inclusive, então, eu dou aula nessa ONG há 10 anos, trabalho, me envolvo há 10 anos, não sei o quê. Um pouco, enfim, menos de 10 anos, mas quase 10 anos. E aí o professor me ligou há uns 2 meses atrás e falou: cara, Ian, a gente tá recebendo umas cestas básicas aqui há um tempo, né? Eu não queria só dar a cesta básica. Eu queria ensinar para as crianças alguma coisa. Eu queria passar valor. Eu queria que quando ela entendesse que tipo, ela entendesse como aprender, como mexer com dinheiro, etc e tal. Então eu queria fazer um aplicativo que vai ter uma moedinha virtual e não sei o que, blá. Aí eu falei 2 coisas, né? Eu falei, Bochecha, que é como a gente chama o Diego Bochecha. Eu falei, cara, número 1, o que você está falando, o nome bonitinho disso é educação financeira.
Esse é um dos mais temas de maior debate que tem na política nacional atualmente, de como mudar o país tem que ter educação financeira. Então, o que você está fazendo, o que você quer fazer é uma parada de educação financeira. Foda. Segunda coisa, você não precisa de tecnologia. Esquece tecnologia. Tecnologia ela é usada para escalar, para automatizar processos e escalar. Como eu disse lá no Shark Tank, né? Tecnologia é commodity. O diferencial é produção de conteúdo e geração de comunidade. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar toda a mecânica antes, com um dinheirinho de papel, com não sei o quezinho, blá, 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 blá. Você vai fazendo as pessoas se acostumarem com essa mecânica e depois entra a tecnologia. Eu me empolguei tanto com esse projeto, também já era um projeto que eu me envolvia, que desde então eu formei um sprint, tem um time semanal, ele tem 2 pessoas que trabalham com ele, 2, 3 pessoas ótimas, que me surpreenderam do ponto de vista de sagacidade administrativa, porque nunca tiveram oportunidade, e fazendo ata de reunião intuitivamente, uma parada muito doida. E a gente, domingo passado, agora fez o primeiro mercado. Então, convido vocês que estão ouvindo a gente, vai no Instagram do Lutando para Crescer, do Diego Bochecha, e vê lá como é que foi o dia do mercado, as crianças pegando dinheiro. Então você tem um mercadinho todo bonitinho, armado com dinheirinho, eles fizeram a letrinha tudo bonitinho, tipo o preço do não sei o que, 50 downs, o preço de não sei o que. Então, tipo assim, meu irmão, o cara podia estar até agora planejando o site, que ia criar moeda, que ia não sei o que. Eu falei, esquece isso, vamos fazer a mecânica. Pensa na mecânica, valida. Porque, Bochecha, se daqui a 3 meses a gente faz 3, 4 mercados de ideia sem uma gota de tecnologia, com o meu track record já, e você já 10 anos de projeto e já tendo 3, 4 mercados de ideias, aí, respondendo agora a sua pergunta, aí a gente vai chegar num patrocinador ou um investidor e vai falar, tá aqui, eu fui até onde fui sozinho e cheguei até aqui. Se você me ajudar e me botar mais X mil reais, eu consigo fazer isso aqui e chegar em tantos mais lugares. Então eu estou negociando com uma pessoa agora que eu nem quero falar para virar nossa sócio, nem posso falar, uma pessoa muito grande, muito legal, que tomara que role. Tive a conversa com um cara, tipo assim, velho, a Game Jam Plus até ano passado, a gente teve 50 mil reais para fazer o ano inteiro. Imagina o que a gente consegue fazer com 1 milhão de reais, que é o que os nossos concorrentes, teoricamente, têm. Então, é isso que você tem que fazer. Você precisa tirar a ideia do papel e validar alguma coisa. Você precisa ter algum entregável, mostrar. E aí, uma outra coisa interessante, desculpa, eu falo pra caramba, mas enfim, depois vocês cortam. Não, continue. Pelo contrário. Tá ótimo. Aí, mais uma coisa interessante, cara, muito interessante que vocês vão ver. Quando você começa a fazer, você começa a ver alguns perrengues que você não achava que você ia ver. Então, às vezes, você começar com... O investidor bota o dinheiro e você começa a passar muito perrengue, você fala, ih, ferrou, tô meio perdido. Então, às vezes, é interessante você começar a rodar um pouquinho e tudo mais. E se você não sabe como começar um negócio sem dinheiro, me segue no Instagram lá, onde os meninos me acharam, inclusive, porque eu dou dicas constantemente de como eu fiz na Game Jam Plus sem dinheiro no começo, como é que você vai criando esses primeiros MVPs. Posto lá direto esse trabalho com o Bochecha também lá no Lutando para Crescer. E daqui a pouco eu vou lançar um infoprodutozinho também, porque a gente também precisa também viver, precisa também monetizar também a história, ensinando um pouquinho mais como eu fiz com a Game Jam Plus, como eu estou fazendo agora com o Lutando para Crescer e tudo mais. Mas é isso, cara. Tem que ter execução. A palavra-chave é transpiração, execução. É muito, muito mais importante que planejamento e qualquer outra coisa nesse início. Primeiramente, para você que está ouvindo, acompanhando a gente, o Instagram, Lutando para Crescer, o Instagram do Ian, estão todos na descrição. E é muito legal desses episódios aqui, é que cada episódio a gente aprende uma coisa diferente. Está aqui uma bela de uma lição, né, da execução, que é uma coisa que às vezes a gente escuta falar, mas eu achei legal que você falou, você deu um exemplo prático, literalmente, de como pegar, não, você tem que fazer, você tem que validar o projeto, para daí você apresentar, usar a tecnologia, commodity, para escalar, e é bem legal ouvir isso, é mais uma lição que a gente vai lembrar em outros episódios, né, João? E para você que acompanhou o programa até aqui, o
programa chega ao fim na Rádio BCN, mas fica o convite para que você acompanhe o episódio completo no nosso canal do YouTube e no portal BCN, através do portal bcn.com.br. Espero que eu esteja certo, João. Acho que você está certo. Então, a entrevista continua lá, tem um papo completo lá, porque aqui vai muito longe. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo fim de semana para você e sua família. Descanse, aproveite e até sexta-feira que vem, a partir de 1h30 da tarde. Tchau. Isso aí, sem dúvidas, é uma coisa que se identifica muito com a nossa história aqui na Lobos, porque a gente começou com uma mentalidade, que com certeza é a mentalidade que você segue também, de MVP, Minimum Value Product. Vamos fazer com o mínimo de dinheiro que a gente puder. Na verdade, eu acho que para começar a gente não gastou literalmente nada. Foi, pega o computador de um, o celular de outro, o fulano escreve o roteiro, fulano revisa e pronto, vamos começar. Se você for ver o meu primeiro vídeo, é terrível. Eu tive que mandar para esse menino aqui editar e ele passou horas editando aquilo para juntar 3 cacos que tinha por ali para conseguir formar alguma coisa e dar para sair algo. Eu não sei como que ele conseguiu fazer. Aquele vídeo é pura mágica da edição. Mas se eu não tivesse começado, a gente não tava aqui. Se a gente não tivesse começado, a Rádio BCN não ia olhar pra gente e falar, beleza, vocês não querem apresentar um programa com a gente? E diversos outros frutos que a nossa empresa trouxe pra gente. Que foi literalmente um grupo de amigos, um celular e muita vontade de fazer, muita vontade de ensinar e justamente educação financeira, que é o ponto principal, que é o ponto que você bateu. E é um ponto que a gente bate muito aqui na Lobos. A gente fala sobre como que a educação financeira no Brasil é precária, como que a educação financeira no Brasil é praticamente inexistente em muitos ambientes e como que ela é transformadora. A gente realmente acredita nisso e a gente está aqui para mudar vidas de alguma forma. Posso contar uma historinha aqui agora, aqui, até uma... Por favor, Ian. Meu pai, que por acaso está até hoje no hospital fazendo uma cirurgia, que é um cara do caralho, tá? Um economista, doutor em economia, um cara que me ensinou muito, que eu respeito muito, mas é economista, judeu, então um cara menos atrelado ao risco, assim, né? Mais conservador, digamos assim. Uhum. Quando em 2017, a gente inventou a moda de que a gente queria fazer a nossa final do nosso evento, que estava no primeiro ano, não é hoje em dia, era no primeiro ano, dentro do Rock in Rio. Só isso. Ela só queria estar dentro do Rock in Rio. Coisa básica. Você estabelece suas metas fáceis de bater assim, né? Depois até joguem no YouTube RIR Meadota. R-I-R Meadota, tudo junto, que vai aparecer essa campanha que a gente fez para ser adotado pelo Rock in Rio. E quando eu falei pro meu pai isso, cara, ele parou e falou, cara, Ian, e se der errado, velho? Tipo assim, tu vai se queimar. Eu falei, pai, se der errado, eu vou ser o cara que tentou. E é isso. Não vou ficar com vergonha, não vai dar errado. Se der errado, eu vou ser o cara que tentou. E talvez, cara, a campanha Rock in Rio Me Adota seja o que fez a gente estar aqui hoje, porque aquilo criou um sentimento de comunidade tão forte. Aquilo... A gente fez tanta coisa louca para aquilo, assim, coisa louca coisa de filmes, tipo assim, de falar com o Luciano, tem vídeo na internet nossa também de falando com o Luciano Huck, invadindo um pitch day e falando no meio de um pitch day, pegando avião, tem umas paradas tipo assim de cinema, de filme. E cara, a gente botou a cara. Então, certamente você vai ficar com medo na hora de começar. Mas será que vai? Mas e os meus amigos hoje em dia tudo muito na internet, né? Aí os meus amigos de colégio, de faculdade, o que eles vão pensar, o que eles vão não sei o que. Português, claro, foda-se essa galera. Foda-se, tipo assim, faz. Na época, cara, se eu fosse ouvir o meu pai, cara, que me ama, tá ligado? Mas assim, tava com medo. E, tipo assim, vai ficar com vergonhazinha de que deu errado? Então, assim, executa, bota a cara, começa de alguma forma. Óbvio, pensa um pouquinho, planeja um pouquinho também. Não tô fazendo pra você chegar amanhã e sair na rua que nem um idiota, não é isso. Mas, cara, vai pra rua, vai fazer acontecer, entendeu? Essas histórias de quem dá certo com 22, 23 anos do nada, muito rápido, sem errar, isso é história de filme de Hollywood. A história do empreendedor é o que vai pra rua, passa um tempão se fudendo, errando, e aí, cara, de repente uma paradinha dá certo ali, e aí você começa a fazer melhor o que dá certo, e aí você, de repente, quando você vai ver, você tá dando uma entrevista aqui,
pro Lobos. É isso. Que honra que você colocou a gente aqui agora. Pô, muito obrigado. E mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui e compartilhar essas histórias maravilhosas. E você falando de tentar, de fazer acontecer, eu fiquei pensando numa coisa muito interessante que tem a ver com a sua participação no Shark Tank, que foi o motivo pelo qual me chamou a atenção quando eu vi seu episódio lá, que é você chegou lá e pediu R$ 1 de participação do pessoal. Eu vi os comentários e eu achei sensacional a galera falando. Imagina o banco dos bilionários vendo cada um fazendo um pix de 20 centavos. Teve um cara que falou que você tinha que ter feito uma contraproposta de R$ 5 para ficar R$ 1 para cada um. Eu sei que eu me diverti bastante lendo aqueles comentários. Cara, esse comentário acho que foi a única coisa que eu me arrependi de não ter feito no pitch. Quando eu vi esse comentário, eu falei, cara, ia ser irado se eu vir e falo, não, vocês são malandros? Quero R$ 2. ia dar uma mas na hora não deu pra ser engraçadinho assim na hora. Eu não consegui pensar nisso tão rápido assim. A tensão bateu, né? E não, é o efeito base, né? De R$ 1 para R$ 2, você tá dobrando a proposta, é 100% a mais. Mas, brincadeiras à parte, eu achei muito interessante essa parte aliás, toda a sua participação, mas isso me chamou muita atenção porque eu fiquei pensando assim, muitas vezes o que você precisa para o seu negócio não é dinheiro, são pessoas, né? Network, é saber escolher direito quem está com você, é saber de tudo mais que você precisa além do financeiro para fazer o seu projeto, sua empresa dar certo. E você, como um cara que está no mercado há bastante tempo, eu queria te perguntar, para você, quais são os pontos, além do financeiro, que são mais importantes para que um negócio caminhe da melhor maneira possível, com menos erros e com mais aprendizado? Sem sombra de dúvida, é time. Time é o mais importante, tipo assim, disparado. Porque, de novo, como é uma maratona, como a gente está falando de uma maratona, então, numa corrida de 100 metros, cara, tem sorte. Tem alguns empreendedores que dão ali um pouco mais de sorte, etc e tal. Só que você só consegue manter a pegada, continuar crescendo, se você tem time, né? Então, assim, é impossível tocar tudo sozinho. À medida que o seu negócio começa a crescer, você começa a frequentar o departamento jurídico, financeiro e contábil muito mais do que você gostaria. Entendeu? Muito mais. Então, assim, cara, time é fundamental. Assim, cara, você tem que ter um time para te ajudar. Você não vai sozinho, então você tem que dividir a fatia do bolo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, para mim também é fundamental, organização / processos. Então você tem que, cara, você tem que organizar a casa. Então você tem que ter tipo o fluxo de caixa, o seu fluxo de caixa direitinho. Você tem que ter a parte jurídica também direitinha. Então o seu time tem que ter processos bem claros e definidos. Então eu acho que essa seria a segunda coisa. O resto, cara, meio que, tipo, vai variar, é meio clichê. Enfim, eu acho que os dois primeiros também são um pouco de clichê, assim. Mas eu acho que time e processos bem organizados, de uma maneira bem macro, assim, eu acho que é o que faz o empreendedor ter sucesso. Mas se eu puder dar, na verdade, mais uma resposta, cara, eu acho que o fator sorte, ele é menosprezado pelas pessoas, cara. Ele é muito menosprezado pelas pessoas. Porque o fator sorte, ele é muito relevante, né, nessa história, assim. E aí, sorte é uma coisa muito abrangente também nesse conceito que eu trago, porque vai desde sorte, da família que você nasceu, então se você ter dinheiro, oportunidade, recurso, tá? Desde uma sorte dessa, por exemplo, eu tenho uma CEO hoje da Indie Hero, a Juliana, que era minha colega de startup nos últimos 4, 5 anos. Ela tinha a startup dela, eu tinha a minha, a gente era brother, sempre conversando, trocando ideia e vivendo, né, trocando ali. A startup dela não foi para frente, a Workay, e ela veio ser CEO de uma das startups que nasceram da Game Jam Plus. E eu acho que o que define ela não ter continuado e eu ter continuado é sorte. É sorte, é porque eu tenho uma família que eu tenho uma reserva financeira que me propicia hoje receber menos dinheiro do que ela precisa receber hoje em dia. Então tem desde dessa sorte idiota da família de onde você nasce, até a sorte do Mark Zuckerberg, por exemplo. Ele não era tão rico, mas ele conseguiu fazer Harvard.
E eu tenho certeza que o Facebook nunca daria certo se não tivesse iniciado em Harvard, porque foi fundamental para essa estratégia de desejo, de topo de pirâmide, onde primeiro entraram as faculdades muito tops do mundo, e aí depois entraram o resto da sociedade. Até sorte, cara, não sei se vocês conhecem o case do TikTok. Perdão, do TikTok não, do Snapchat. Snapchat era para ser troca de nude, né? O objetivo inicial do Snapchat era para ser troca de nude. E de alguma forma eles Só que a parada atingiram. não dava certo. Hã? E de alguma forma eles acabaram atingindo. Não, até atingiram, até rola, sim, mas não virou o core da parada. O core como é que é a história que eu li? A parada não tava fluindo, tava um crescimento muito baixo, né? Aquele crescimento de uma startup B2C precisa ter, né? Uma rede social precisa ter. Porque rede social é rede. Então, ou você cresce muito ou você morre. Não tem outro caminho. Não tem um meio termo. Aí eles identificaram que em Orange County estava começando a crescer muito. Cara, porque num colégio de Orange County, onde tinha sido bloqueado o Facebook e os meios tradicionais de compartilhamento de informação, o Snapchat começou a bombar. Alguém descobriu por acaso. E aí a coisa foi meio que por acaso que aconteceu daquela forma. Não era exatamente o core. A Game Jam Plus também, eu tô falando. A gente não queria... A Game Jam Plus inicial não era a coisa inicial. Começou com uma outra coisa, que essa coisa deu certo. E aí agora as coisas vão evoluindo meio que, tipo, vão acontecendo, né? Então... Outra coisa também, cara, que foi um marco na Game Jam Plus, eu ter ido pro Shark Tank foi um marco. Eu quase não me inscrevi, porque eu já tinha me inscrito 2 vezes anteriores, aí um cara do meu time ficou enchendo o saco pra inscrever, o Léo ficou falando, inscreve. Aí eu fui. Se eu não tivesse ido, talvez a história tivesse sido diferente, talvez a história não tivesse sido essa, talvez eu não tivesse tido o fôlego que eu tenho pra sobreviver. Talvez eu tivesse morrido e o Orkay tivesse sobrevivido, tava eu trabalhando hoje com a Juliana em alguma spin-off da Juliana. Então, cara, startupeiros, sorte é um fator, desculpa dizer, mas muito relevante. O que vai diminuir muito o fator sorte é o quanto de tempo você conseguir se manter no negócio. E aí entra aquela frasinha clichê. O que é tempo? Resiliência. Resiliência é tempo. Eu acho que é isso. E agora aqui, falando de Shark Tank, que eu acho que é a dúvida que todo mundo tem, mas a gente nem de longe quis fazer disso o foco do programa, porque, como você disse, a gente quer entender o seu lado empreendedor aqui, tem muito mais coisa interessante além de Shark Tank na sua empresa, que a gente teve em toda essa 1 hora de programa, mas eu acho que é inevitável perguntar como que foi a pressão do tanque, como que é o momento de você estando lá dentro, como que você reage a esse tipo de coisa? É um programa de televisão, né? Com todas as pompas e câmeras e nervosismo que uma situação dessa diz. Estava com a mão suando e tudo mais. Mas, cara, me preparei muito e... Não sei, acho que eu deixava vocês perguntarem um pouquinho mais, mas para eu ser mais específico nas respostas, mas é tenso, cara. É muito... Não vou mentir, não. É a coisa mais que eu fiquei mais nervoso de fazer assim na minha vida, com certeza, foi ali no programa de televisão e olhar para aqueles... Você entra assim, de repente, tipo assim, você não tem nenhum contato com os caras... Aí eles abrem uma porta, entra aquela musicazinha, eles falam que você não pode falar nada, você tem que entrar até o final. Aí você tem que sair sem falar com eles, entrar de novo para filmagem. E aí depois que acaba a música, você já começa com um pitch. Então quando você vai a primeira vez, antes de você voltar, você vai e tá aquela música tocando e todo mundo te olhando. Então tá ali o João Apolinário te olhando, o Carlos Semenzato te olhando, a Camila Farana te olhando, a Carol Paiva te olhando, o Caíto Maia te olhando, e você ali, tu tipo... Opa! O que eu faço? É meio tenso, é bem tenso. Eu imagino que um dos momentos mais tensos do programa foi naquela hora que o Caíto praticamente te trucou ali. Ele chegou 50 mil e é exclusivo meu. Como que foi o seu mindset naquele momento? Porque você pareceu realmente ter um foco muito grande ali. Você sabia que você queria levar todos os Sharks, a maioria deles possível. Mas no momento ali você pensa, 50 mil, já levar um Shark garantido aqui. Isso não te tentou, não? Acho que não. É tudo muito rápido. Então eu acho que na hora isso não chegou a mim. Eu não cheguei a ficar nem tentado, até porque o valuation estava muito baixo, cara. Aquele valuation estava de 500 mil reais na empresa. Não existia aquele valuation também. Tava muito, muito baixo. Tem a edição do programa, né? Mas aquele momento ali, ele foi mais no começo do programa, né?
Eu acho que uma reação engraçada que eu tive, que eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém ainda, é que na hora que ele me perguntou, que ele fez aquela proposta, eu acho que a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: mas já vai acabar o programa agora? Eu já vou aceitar, não vou conversar com mais ninguém, não vou falar mais nada. Tipo assim, acabou? Assim tão fácil? Tem 3 meses que eu tô preparando o roteiro. Porra, tipo, não falei nem cara, não vai dar nenhum episódio essa parada aqui, tipo. O episódio vai virar um shorts do YouTube lá, já era. Vai virar um stories do YouTube, do Instagram, essa porra aqui. Então essa foi a minha primeira reação. Aí a minha segunda reação foi meio que tentar seguir o plano ali, tentar convencer. Tanto é que eu volto pra ele e falo: pô, mas você não quer tentar vir todo mundo? Aí ele vira e fala: ó, sou eu ou não é ninguém? Aí eu pensei: caralho, fudeu, brother. Aí eu falei, aí na hora me veio essa ideia muito rápido, assim, eu não tava com essa ideia de propor aumentar, né? Eu falei: porra, e se eu dobrar? Todos vocês vêm? Aí ficou rolando uma discussão entre a gente, né? A gente ficou discutindo, e aí eles me pedem pra sair. Uma hora eles me pedem pra sair, né? Essa é uma outra coisa que eu também acho que nunca comentei. Quando eles me pediram pra sair, eu virei e fiquei assim: fudeu. Esses caras vão pedir 50% da minha empresa. O Semenzato, que adora pedir bastante da empresa, né? Eu vou voltar ali. Semenzato, que é gente finíssima, cara. É um dos caras mais, assim, mais tranquilos, assim, que mais humanos, assim, sabe? Tipo, que é menos distante, né? Não é tão distante. Ele fala de uma maneira muito de igual para igual com você. Mas ele tem aquela faminha dele de ser um cara duro na negociação. E aí, quando eu saí ali lá para fora, eu pensei: fudeu. O que eles vão me pedir? 10% para cada um. Vão querer 10% para cada um, 50% do negócio. Aí eu tava falando: cara, 50% eu não vou aceitar, brother. 50% eu não vou aceitar. Infelizmente, cara, eu vou chorar ali, mas eu não vou aceitar. Beleza, aí eu voltei com essa coisa na cabeça: cara, ferrou, cara, se eles me pedirem 50%, não sei o quê. E aí eles não sabem disso, mas eu consegui ouvir o que eles estavam falando ali nos bastidores, né? E eles estavam com muito foco. Então, quando eu voltei, eles me perguntam, tem até a pergunta do foco, eu já respondo: não, foco é crescer cidade, eu já fui muito assim, porque eu já estava meio que ouvindo o que eles estavam falando. Aí eu respondo, a gente vai na discussão, não sei o que, blá. Aí quando o Semenzato, acho que foi o Semenzato que falou, foi o João, sei lá, enfim, quando alguém vira e fala 25%, pô, por dentro eu tava soltando fogos de artifício. Eu tava: pô, 25%, pô, se você quiser, eu dou até o meu cachorro vai junto também, não tem problema. 25% tá muito de boa. Eu já tava achando que tava preocupado em ter que perder 50%. Aí foi isso, essa negociação foi isso. Esses foram os sentimentos que eu fui sentindo ali ao longo da negociação, assim, no que se refere a essas situações que eu fiquei no Edge, né? Um salve pro cachorro do Ian, que quase virou parte da negociação. Ai. E agora, pessoal que está acompanhando a gente está chegando para o final do programa, e aí, quando a gente chega para o final do programa, tem 3 coisas que são padrão, né, João? Então, vamos por partes, né? Vamos por partes. A primeira delas, se fosse um programa, vamos dizer assim, comum, a gente teria agora o Meu Tio Me Contou. Porém, antes da entrevista começar, o Ian disse que tem uma versão turbinada do Meu Tio Me Contou 2.0, que ele não falou pra gente o que vai acontecer. Então, dessa vez, o entrevistado é a gente. É a gente. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, passa a palavra para você. Na verdade, não é uma pergunta que eu tenho para vocês, mas eu tenho uma provocação aqui. Eu quero dar porrada. Eu sou um cara muito antissistema, tá? Eu sou um cara muito anti-Estado e anti-grandes empresas e tal. Eu quero uma provocação financeira para vocês aqui, ouvintes. Opa. É o seguinte: não existe dinheiro, não existe público gratuito. Tudo que é público você paga quando você paga imposto. E no Brasil, majoritariamente, imposto é sobre consumo, então é sobre quem é mais pobre. Então, nada que é público é gratuito. Não existe público gratuito. Não existe parcelado em 10 vezes sem juro. Não existe. A empresa pode até falar: à vista não tem desconto, mas dinheiro tem valor. Existe uma coisa chamada inflação e custo de oportunidade. Então, dinheiro perde valor no tempo. Então, se alguma empresa te falar que é sem juro, é mentira. E a terceira e última coisa polêmica: eu odeio cashback.
Não existe cashback. Se a empresa está te dando cashback, a empresa pode te dar uma porra de um desconto no preço do produto. Quando ela faz cashback, é porque ela quer te prender a comprar com ela futuramente. Então, na verdade, cashback é uma ferramenta das grandes empresas manterem as compras dentro delas mesmas. Então, não caiam nessas falácias financeiras de que público gratuito, você paga teu imposto 10 vezes sem juros. Irmão, ou o lojista é burro ou ele é malandro, porque dinheiro, se ele bota para render num fundo DI, aquilo ali gera dinheiro para ele. E cashback, meu irmão, cara, como assim cashback? Eu dou meu dinheiro para você, você guarda meu dinheiro para eu poder gastar depois, porque você não dá um desconto. E eu vou fazer a gestão do meu dinheiro da melhor forma possível. Então, essa é a provocação que eu queria fazer para vocês. Depois dessa, o meu tio me contou de hoje, tá com os ouvintes, né? A dúvida vai para vocês, cada um na sua casa responda aí, avalie o próprio orçamento e pensa sobre isso que o Ian falou. Mas, João, faça as honras dos nossos 2 tópicos finais de sempre, de todos os convidados. A gente não pode finalizar o programa sem as nossas perguntas padrão. Então, a gente sempre pergunta, a gente quer humanizar isso aqui, mostrar que todo mundo erra e que todo empreendedor erra. Qual, em todo esse tempo, foi o seu maior erro como empreendedor? Cara, a gente erra muito, né? Primeiro eu quero dizer que a gente erra muito, mas muito mais do que acerta, né? Erro como empreendedor. Cara, de novo, dentro de que empreendedorismo é uma maratona Uma maratona não é uma coisa de 100 metros, cara, eu quero dizer o seguinte pra vocês. Não adianta você ir empreender, a não ser que você seja uma exceção, tá? Se você não é uma exceção, se você não se chama Mark Zuckerberg, Elon Musk ou Steve Jobs, se você é um empreendedor dentro das estatísticas normais brasileiras, que é uma pessoa com mais de 30 anos de idade, que demora pelo menos uns 6, 7 anos para conseguir realmente estabelecer a sua empresa, cara, não dá para sacrificar a sua vida pessoal. Não dá para você achar que você vai tampar o seu nariz, tampar a sua respiração da sua vida pessoal, que daqui a 1, 2 anos você volta a ter a namorada, a sair com os amigos, a fazer coisas. Não é assim que funciona. Demora muito mais. Ela demora. Se você realmente quer ser empreendedor, você está disposto a percorrer o caminho de anos fazendo isso, até você ter sucesso. Eu tô falando assim, quem não tem dinheiro para começar, que foi o meu caso. Teu pai tem 500 mil reais para te dar e tu vai começar um negócio de 500 mil reais, eu não tô falando para você, porque eu não sei como é que é empreender dessa forma. Eu sei como é que é você empreender sem dinheiro nenhum, saindo do zero e ter que fazer a porra toda sem contato, sem treta, na cara e na coragem. Shark Tank foi me inscrevendo ali no site. Então, cara, se prepara financeiramente, psicologicamente, tudo para você entender que é uma coisa de 5, 6 anos. Então não dá para você parar a sua vida, porque daqui a 1, 2 anos você vai explodir, vai ficar milionário. E aí você pode entrar num caso que eu entrei, cara, principalmente em 2018, 2019, que é um caso de depressão, tá ligado? E eu acho que essa é a principal dica que eu queria dar pro Ian, que tinha 26 anos de idade. Eu tô com 35. O Ian de 26 anos de idade quando ele começou a empreender. 9 anos atrás, cara. 9 anos atrás. Eu diria que o meu turning point foi o Shark Tank só esse ano. Então, 8 anos ali remando muito com várias empresas diferentes. Distribuidora de bebida, empresa de construção. Cara, vai tranquilo. Dosa. Você não vai dos 26 aos 30 anos de idade parar de falar com todo mundo, focar final de semana, se matar, porque aos 30 anos de idade você vai estar com um veleiro, com iate e tudo mais. Você não vai. Entendeu? Se você eu era um cara apaixonado por empreendedorismo. Eu não queria fazer empreendedorismo só por causa do dinheiro. Eu queria fazer porque eu queria, dos meus 35 anos de idade até os meus 60, continuar trabalhando com o que eu amo. Então, cara, você tem que entender que você tem que estabelecer a sua vida de uma forma que a sua vida tem que ser boa, você tem que curtir a sua vida, você tem que aproveitar a jornada. Senão, você vai ter burnout, você vai entrar no estado depressivo, você vai se fuder, vai ser uma merda, você vai começar a tratar, que era a dica que eu ia falar antes, que trate sempre bem as pessoas, cara. Tem essa questão de você ser um líder. Eu sou um cara que as pessoas me reconhecem muito como um líder. Você tem que ter uma coisa de tratar muito bem as pessoas. E a depressão me fez ali em 2019, eu às vezes errar um pouco na mão, tá? Então essa seria a dica que eu ia passar antes, mas aí eu me lembrei do que iniciou, da raiz dessa dica que fala muito com você que está começando, talvez esteja começando agora. Se prepara para uma maratona. Não acha que você vai viralizar no TikTok e amanhã você vai se dar bem. Em 2017, a gente conseguiu estar no Rock in Rio. Aquele sonho maluco, a gente foi pro Rock in Rio.
Eu achei que fosse ser a bala de prata. Não foi. Eu não fiquei famoso, a gente não explodiu. 2018 a gente fez uma parceria com a Unicef. 14 cidades do Brasil, todas as regiões, maior hackathon do Brasil, não sei o quê. Eu falei, agora vai. E não foi. Então, tipo, 2018 a gente assinou com a Oi. Recebemos R$150 mil da Oi por 10% da empresa. Não foi. 2020 a gente chegou no mundo. Eu falei, porra, agora não é possível, meu irmão. Agora eu vou aparecer no Luciano Huck, vai chegar um patrocinador aqui agora com R$1 milhão. Não foi. 2021 chegaram os tubarões. A coisa mudou pra caralho. Tá muito, muito, muito melhor. Mas ainda não foi. Ainda não foi. Então, se preparem para uma corrida, para uma maratona, cara. Não, senão vocês vão entrar no estado depressivo e é foda. É foda. Não tampem, não achem que é 1, 2 anos, então vou parar de ver todo mundo. Aí tem essas coisas motivacionais, né, que fica mostrando lá, as pessoas que ninguém entende a minha vida, tem que trabalhar enquanto os outros estão dormindo. Porra nenhuma. Tu vai surtar. Tu vai surtar e tu vai, porra, olha onde eu acho que eu já cheguei. Porra, Game Jam Plus, o mundo inteiro, todos os Shark Tanks, cara, só por isso eu já tô super orgulhoso. Eu quase tiltei. E, gente, galera, não precisava. Não precisava, cara. Se eu tivesse diminuído as minhas expectativas lá atrás, se os meus familiares talvez tivessem sido um pouquinho mais, entendessem um pouco mais o processo, talvez eu não tivesse tido esse burnout que eu tive ali em 2019. Então, acho que essa é a grande dica para vocês, cara. Isso é sério, não é blá, blá, blá. Isso pode estragar um negócio. Porque numa que você se queima, num erro que você dá porque você tá mal ali de cabeça, não tem volta. Graças a Deus não foi o meu caso. Mas eu acho que, cara, a Game Jam Plus poderia ter morrido em 2019. Ela poderia ter morrido em 2019. Sério. Janeiro de 2020 eu tava sozinho na Game Jam Plus. Tinha ninguém. Quase que eu fecho a Game Jam Plus em janeiro de 2020, pessoal. Setembro eu tava filmando com Shark Tank. Hoje é dia 16/9. A gente tá falando de 30, quase 50 colaboradores diretos. Então, tomem cuidado com isso, cara. Isso é um assunto importante e eu menosprezei. Depressão não existe. Isso é coisa de... Isso porque minha mãe é psicóloga. Isso não existe. Isso é coisa de não sei o que. Cara, porra nenhuma. Fiquem atentos a isso. Com certeza. Aliás, o timing de você falar disso foi perfeito, né? Setembro Amarelo. Uhum. Esse programa ainda está indo ao ar no mês de setembro e talvez seja uma das melhores respostas, se não a melhor, para essa pergunta que o pessoal já deu aqui, porque é um tópico que geralmente a galera não fala. E é super importante, porque é bem o que você está falando, né? Você vira empreendedor, você entra com sangue, mas se você der mole, você perde sangue, né? Você perde a cabeça, enfim, entra numa noia ali, numa paranoia que fica difícil controlar. Então, é muito legal você ter falado disso, porque certamente muita gente deve ter se identificado. E a pergunta final você já é um cara, como você falou, presença em várias cidades do mundo, sua empresa tem vários colaboradores, ainda está buscando seus objetivos, ainda crescendo muito, mas chegou muito longe já em várias frentes. Mas se fosse para você começar do zero hoje, o que você faria? Cara, não tá sendo do zero, mas eu tô apaixonado pelo Lutando pra Crescer, cara. Eu tô apaixonado, assim, porque eu acho que é mais um projeto onde a sociedade é o principal agente de transformação do meio em que vive. Eu acho que a educação financeira é o futuro do país, é fundamental. Eu acho que, ao mesmo tempo, ali a gente pode criar uma criptomoeda, cara, e começar a virar uma fintech. Então, cara, eu sempre penso no impacto social também aliado ao lucro. Eu acho que o impacto social e o lucro, eles podem ser muito amigos. Eu acho que se você não tem essa de que você tem que sempre botar os dois no mesmo patamar. O impacto social sempre tem que prevalecer, mas o lucro é fundamental, o dinheiro é fundamental. Então, eu tô apaixonado por esse projeto. Então, se eu tivesse que começar alguma coisa do zero, é o que eu tô fazendo nos últimos 2 meses, que é esse projeto de educação financeira na Rocinha, Lutando para Crescer, com o Diego Bochecha, com o Alexandre e com o Lucas. Então, é isso, cara. Hoje em dia, eu Lutando para Crescer, eu tô apaixonado
por esse projeto. Legal demais. Mais do que o que você faria, o que você está fazendo de verdade, né? Eu acho que é o verdadeiro skin the game. Execução, meus amigos. Execução, tá vendo? É a palavra do episódio de hoje, é execução, sem sombra de dúvidas. Mas, infelizmente, muito triste. Estamos chegando para o fim do programa. Já quero uma parte 2, inclusive já está convidado, porque temos muito a conversar ainda. Já dá para fazer uma parte 2 sobre o Lutando para Crescer especificamente. Com certeza. Mas, infelizmente, o nosso programa tem uma duração. Eu trago o Diego Bochecha para cá. Opa! Fechado. Tá fechado. Tá fechado. E os nossos Ouvintes espectadores, como prova. se não rolar, cobra ele no Instagram dele. Pode passar lá. Vamos jogar essa daí. Mas, Ian, desde já, queria agradecer muito sua presença. Foi um papo extremamente legal, extremamente produtivo. A cada episódio que a gente faz aqui é muita coisa que a gente aprende. E o seu, especialmente, temas que as pessoas não costumam falar, né? Igual no final agora que você falou. É uma história muito legal, um projeto, né? Aliás, vários projetos que você trabalha que são diferentes, né? Muita gente não conhece o setor, não está acostumado. E, enfim, você tem a sua participação no Shark Tank foi icônica e eu acredito que muita coisa que você faz na sua vida também seja extremamente icônico. Então, mais uma vez, muito obrigado. E queria pedir para que você, mais uma vez, reforçasse as redes sociais dos seus projetos, a sua rede, para que o pessoal aqui da região possa acompanhar o seu trabalho e conhecer mais sobre quem é Ian. Vou começar por essa parte, então. Então, vocês podem me seguir no Instagram, ian.rochling, onde eu falo muito do meu dia a dia com os tubarões, dos projetos e dou algumas dicas também. Tem o Instagram da Game Jam Plus, também vocês podem seguir. E, cara, queria agradecer bastante aí o convite. Estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Eu acho que vocês têm cara de pessoas super jovens, então não sei quantos anos vocês têm, mas me parecem muito jovens aqui. Literalmente. Literalmente. Então, eu acho que vocês são, para mim, uma inspiração para tudo que eu falei aqui hoje, que é a galera que pega, que faz acontecer, que manda e-mail, bota a cara para gravar. Daqui a um ano, tomara que vocês estejam tendo vergonha do que vocês estão fazendo hoje, porque é assim que é mesmo. Eu tenho vergonha de algumas coisas que a gente fazia, da forma que a gente fazia há alguns anos. Não vergonha do ponto de vista porque a gente fez mau caráter, mas vergonha porque não estava tão bem feito, né? Então, queria parabenizar muito vocês aí por essa pegada empreendedora. Dizer que, independentemente de entrevistas que vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo, podem me mandar mensagem lá, eu estou à disposição. E é isso, vamos embora, vamos empreender. Isso aí, com certeza. Muito obrigado, Ian. Mas, infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim, então se você quer continuar acompanhando o nosso trabalho, você pode ir lá no Instagram, @lobosensina, para acompanhar não só o nosso programa aqui na Rádio BCN, só como todos os nossos conteúdos. Eu também sugiro que todos sigam a Rádio BCN no Instagram em BCN Rádio Web Notícias e o portal BCN também, para se manter sempre muito bem informado. Para escutar nosso programa, eu conto com a presença de todos aqui, 1h30 da tarde, todas as sextas-feiras. E, como o Gabriel já falou, ele está sempre disponível em podcast e em vídeo também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço, um excelente fim de semana, se você está escutando na sexta-feira. Se não tiver, não tem problema nenhum. O dia que você estiver escutando, um excelente dia para você. E um grande abraço mais uma vez, que você aproveite bem aí e a gente te espera no próximo programa. E tchau!